Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, faz tempo que eu não trago esse formato de vídeo, é trazer um vídeo conduzindo uma operação aqui pra vocês. Então, bom, possivelmente hoje teremos a oportunidade de eu abrir aqui um swing trade e vamos ver como vai ser. Eu gostaria de trazer esse meu racional, esse meu acompanhamento dessa operação aqui pra vocês, beleza? Bom, então vamos lá. A operação que se trata aqui é uma operação no Bitcoin, tá? Então seria uma trick entry aqui, então eu acompanhando o movimento lá do gráfico diário, eu tendo um sinal no gráfico intradiário, num 4 horas, por exemplo, e eu afinando ou procurando um ponto de entrada nos 60 minutos ou nos 120 minutos, que seria um time frame mais curto. Bom, então vamos lá. Vou trazer aqui para vocês, tô colocando para vocês aqui o gráfico do Bitcoin, beleza? No gráfico diário, beleza? Então mercado futuro, gráfico de mercado futuro do Bitcoin. Então a gente viu que final de semana, Bitcoin, nas últimas semanas aí, Bitcoin entregou uma forte movimentação de alta. E nesse final de semana ele acabou fazendo um recuo forte, buscando essa média aqui um pouco mais longa, tá? E agora vem fazendo uma movimentação de alta, tá? No gráfico de 4 horas, dando a entender que ele vai engatar uma movimentação de volta em V, ou seja, voltar para essa região dos 100 mil, tá? Que seria esse alvo de FIBO aqui, que ele chegou a quase testar, mas não consolidou ainda por 100 mil, tá? Então, bom, vamos ver. Então, o alvo predominante para pro Bitcoin seria esses 100 mil dólares, fechou? Bom, então aqui no gráfico de 4 horas a gente viu que o Bitcoin fez uma movimentação forte de alta, rompendo as médias, tá? Rompendo as médias. Aqui a gente tem a média móvel de 8 alinhada, a média móvel de 80 alinhada e a média móvel de 50 alinhada. Só falta alinhar a média móvel de 21. E aonde que a gente vai buscar esse alinhamento? No 60 minutos, tá? Nos 60 minutos. Então, o que a gente pode fazer aqui nos 60 minutos para aguardar esse sinal? A gente pode puxar uma retração de FIBO, por exemplo. A gente pode vir buscar uma movimentação que o Bitcoin faça esse alinhamento de volta. E a gente entre com o stop protegido por essa zona de suporte de FIBO. Ou a gente entra em qualquer tipo de recuo, por breakout ou qualquer tipo de sinal e faz um stop técnico, tá? Que seria o stop de gráfico diário, o stop de 4 horas, que seria nessa região aqui de preço, beleza? É um stop um pouco mais longo, mas é um stop mais seguro, tá? Então aqui, caso a gente deixasse o stop nessa região de FIBO e a gente fosse estopado, então o stop seria dos 60 minutos, tá? Porém, se continuar alinhado pelo diário, pelo 4 horas ainda, a operação segue de pé, beleza? Bom, então aqui a gente tem um OBV ao nosso favor e a gente tem um bom volume comprador entrando, tá? O que teria de objeção aqui nessa operação que eu gostaria de trazer para vocês também são zonas de preço que o Bitcoin pode buscar, então zonas de liquidez, basicamente falando, que pode atrapalhar a alta do Bitcoin até o rumo de volta aos 100 mil dólares, beleza? Então eu vou colocar aqui para vocês o mapa de calor do BTC. Bom, e nessa zona de preço do mapa de calor, aqui eu gostaria de destacar duas regiões de preço importantes, tá? Então, deixa eu colocar aqui. Fechou. Então, essa região aqui, a gente tem um alto volume, um alto fluxo entre os 96.300 e os 96.800, tá? Pode ter um alto fluxo de negócios para acontecer, esse alto fluxo de ordens, isso pode tanto acelerar o mercado como segurar o mercado nessa região de preço. A gente vê ela bem consolidada no mercado spot e bem consolidada também no mercado futuro, beleza? Então, vou colocar aqui o gráfico agora, no mapa de calor. Então a gente vê que mesmo o que segura mesmo o Bitcoin é essa região de stop, ou de alvo, que está plotada nessa região dos 100 mil. Então a gente vê que pela 1 hora a gente não tem muita interferência nesse caminho. No 4 horas a gente também não vai ter tanta interferência nesse caminho, só na região dos 100 mil dólares. E uma região de stop aqui nos 90 mil dólares pode ser perigoso. Então caso ele venha nos estopar nos 90 mil dólares, a gente pode ver Bitcoin acelerando um pouco mais para baixo, beleza? Então, bom, agora o que eu gostaria de colocar aqui para vocês, quando a gente traça o volume at price no gráfico, deixa eu voltar aqui no gráfico para vocês, beleza? Então quando a gente traça de novo o volume at price no gráfico, a gente vê zonas de preço importantes, tá? Então aqui a gente vê uma zona onde temos muitas ordens colocadas, tá? Que seria mais ou menos entre esse fundo e entre esses topos aqui, tá? Então essa região aqui a gente vê uma quantidade maior de ordens colocadas como se fosse alvos, como se fossem ordens icebergs ali. Então pode ser uma região que o Bitcoin deve evitar, que deve ser uma resistência, tá? Que é onde ele se encontra agora. Então por isso
que eu espero um recuo dele pro momento, tá? Bom, já as zonas magnéticas que a gente vê essa daqui nos 90 mil dólares, onde ele veio buscar. Essa daqui, que seria o meio, exatamente a metade dessa acumulação aqui, tá? Na região também dos 98, nessa região um pouco acima, tá? Nos 98 mil dólares. E, bom, é isso. Então a gente vê o Bitcoin sambando. Agora nas próximas horas eu acredito que o Bitcoin fique sambando aqui nessa região até vir buscar pelo menos até o 98 mil para ver se ele vem buscar esse alvo aqui de 100 mil dólares, tá? Esse alvo aqui, ó. Fechou? Bom, então é isso. A análise é isso. Vamos ver agora, vamos aguardar a operação rolar. Quando eu tiver com o sinal pronto, quando eu tiver um ponto de entrada desenhado aqui pelos 60 minutos, eu volto aqui com esse vídeo, beleza? Vambora. Fala pessoal, beleza? Bom, só para contextualizar aqui, eu já entrei na operação, eu tinha gravado um vídeo antes, porém eu tive um probleminha técnico que a tela, minha câmera acabou ficando congelada e só saiu o áudio, então foi quase 10 minutos de explicação de como que eu entrei na operação, ficou congelado, só saiu o áudio. Então, vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu abrir aqui meu gráfico. Beleza. Deixa eu mudar aqui. Bom, como vocês podem ver, vocês estão vendo que eu estou posicionado, beleza? Então, aqui, dá pra ver, né, que eu tô com um lote aqui, que o que foi a motivação, falei no começo do vídeo, tá, que o Bitcoin tava engatando essa movimentação para realizar uma movimentação de volta em V e voltar para essa zona de pico de volume, do volume at price, tá, então, já que ele não deu um ponto de entrada claro aqui nessa região dentre as médias, então eu tracei esse Fibo, tá, dessa movimentação, e estava aguardando um recuo. Tá? Aí então, a gente desce o time frame mais uma vez, descendo do diário por 4 horas e do 4 horas por 120 ou por 60. Então, nos 60 minutos, a gente viu um pouco mais cedo, lá pelas 9, 10 horas da manhã, o Bitcoin fazendo esse alinhamento e tocando na média móvel de 200. Tá? Eu vou limpar os estudos aqui. Então, para ficar mais claro, novamente. Então, a gente estava com esse Fibo aqui desenhado, aguardando essa movimentação de recuo e qualquer alinhamento para cima a gente entrava, tá? Então, quando ele fez esses 3 candles de alto aqui e eu desci no gráfico de 30 minutos, eu falei, pô, eu acho que dá para adiantar ainda mais a operação por 30 minutos. Aumenta o risco de ser estopado? Aumenta. Porém, a gente entra com um risco muito menor para buscar a mesma movimentação que a gente buscaria numa operação de gráfico diário. Então, aqui, no 30 minutos, quando nós tivemos esse pré-pivô de alta, tivemos um volume. Tivemos esse volume, esse breve aumento de volume aqui, interessante, alinhado com esse volume aqui. Tivemos médias compressas e uma movimentação de alta com volume, então aqui decidi entrar com stop na mínima e é por isso que eu estou com esse lote aberto aqui agora. E caso, tinha comentado também no outro vídeo, uma análise muito mais profunda do que essa, porém ainda tinha comentado que caso rompesse esse topo aqui, iria confirmar um pivô nos 60. Tá? Iria confirmar esse pivô dos 60 minutos, que agora está sendo frustrado. Mas ainda pelo 30 minutos, nosso top segue bem posicionado. Pelo 60, nosso top segue bem posicionado. Pelo 240 minutos, o gráfico de 4 horas também segue bem posicionado. E pelo gráfico diário, a gente meio que aparenta que pegou a faca caindo. Tá? Então, bom. O objetivo dessa operação, como eu disse no primeiro vídeo, tá? no começo do vídeo, é ser uma operação para reentrar, para surfar novamente o movimento de alta. Então, querendo ou não, a gente tem que comprar quando tá caindo. E quando a gente compra quando tá caindo, a gente pode sofrer esses violinos, a gente pode sofrer um pouco com a operação contra a gente. Beleza? Bom, próximo fechamento dos 4 horas fica daqui a 2 horas, tá? Então eu volto para vocês, eu volto quando atingir algum desses 2 patamares, tá? Seja meu stop ou quando romper positivamente esse topinho aqui na região dos 96 e 280. Fechou? Então, bom, é isso. Daqui a pouco eu volto aí com vocês. Bora lá para mais um acompanhamento. É isso aí. Vamos ver aqui quantos por cento que eu tô de lucro no Bitcoin. Agora são 7h50 da manhã. Vamos ver aqui quantos por cento que eu tô de lucro no BTC. No último corte que eu fiz, foi ontem. Foi de manhã que eu fiz, porém, depois quando eu fui assistir o vídeo, tava com problema técnico, então eu refiz o corte à tarde e eu já tinha entrado já. É isso aí, ó. Vou tentar mostrar aqui pra vocês. É isso aí, ó. 25%, 26% de lucro no BTC. 26% de lucro até agora. Vou mostrar aqui o gráfico pra vocês.
Então, beleza. Foca aqui meio. Então, beleza. Bom, vocês estão vendo minha tela, gráfico de 4 horas. Então, Bitcoin fez exatamente o que eu falei que eu ia fazer nessa ótica de 4 horas. Então, deu a pancada para cima, volta para as médias ou volta aqui pro Fibo e refaz esse alinhamento, tá? Se esse candle do 4 horas fechar assim, fica lindo, tá? Fica lindo, é exatamente o que a gente quer. Aí ele vem terminar essa movimentação, voltar por mínimo para essa região dos 98 mil. Para quem não lembra, essa região dos 98 mil era essa região de preço aqui do volume de price. Tá, então, deixa eu traçar aqui, ó. Acho que até aqui tá bom. Aqui, ó. Essa região aqui, ó. Esse pico de volume, então, é onde o BTC tende a ir buscar. Fechou? Nos 98.076, tá? Essa região, os 98 mil. Tá? Então, essa é uma zona magnética de preço que o BTC deve buscar, ele deve ir para lá. Ele tende a buscar ela porque é uma região de preço médio, tá? Então, para quem acumulou aqui, ó, BTC nessa região para vender, tá com o preço médio aqui, nos 98 mil. Então esses grandes players que empurraram o preço para baixo, quando voltar para o preço médio deles, eles tendem a vender mais, beleza? E aonde está o alto fluxo de ordens? Tá aqui, porque aqui a gente tem um vale no volume de price. Já expliquei isso também no começo do vídeo. Então, caso rompa esse volume de price aqui, o que acontece? Vai acelerar. Porque vai ser um alto fluxo contrário de ordens entrando no book de oferta, e a lei da oferta e demanda vai ser aplicada na prática. Então a gente vai ver o Bitcoin acelerando igual nessa região aqui. Igual avisei nessa região aqui no vídeo da análise das criptos. Falei, aqui era um vale no volume de price, tinha um grande alto fluxo de ordens de liquidez, ao contrário da posição do mercado. O que aconteceu? O Bitcoin rompeu e acelerou para cima. Caso isso aconteça novamente nessa região aqui, vamos ver Bitcoin acelerando e batendo 100 mil dólares, que ficou pouco, tá? Se eu não me engano, aqui a máxima foi no 99.600. Por 400 dólares não bateu. O que é 400 dólares pro Bitcoin? Nada. Fechou? Bom, vamos ver como que tá vamos descer nos time frames aqui. Falta 57 minutos para fechar 2 horas. O H4 também, 1 hora. Fechou legal, alinhou pra cima, tá tudo alinhado, a 200 alinhada, a 9, a 21, a 50 e a 80 estão alinhadas. No 30 minutos foi por onde a gente refinou a entrada, tá? Tanto que a gente tomou um calor por causa disso, porque a gente refinou a entrada pelo 30 minutos. Ele não foi no primeiro alinhamento, foi buscar mais liquidez e já foi no segundo alinhamento. É aquilo lá, foi o que eu falei. Você entra por um time frame mais curto, você deixa o stop curtinho, igual eu deixei. Olha o tamanho do stop que eu deixei. Olha o tamanho, compare o tamanho desse stop com a magnitude dessa operação. Então, uma operação de gráfico diário, de continuidade de movimento de gráfico diário, com um stop de 30 minutos. Então, realmente, é um stop curto, você fica sujeito a violino, ao mercado fazer essa captura de liquidez maior, porém, cara, é incrível, tá? Se a operação vai ao seu favor, se a análise está correta, está bem feita, se o seu operacional, se a sua gestão de risco é cabível e é compatível com essa operação, meu irmão, se você tem estômago para tomar 2 violinos ali no máximo antes da sua operação ir pro alvo, e você mesmo assim sair no lucro e depois da operação for pro alvo, show de bola, meu irmão. Show de bola. É isso que é operação swing trade. Essa que é a essência do swing trade. Fechou? Isso que é legal. Bom, então é isso. Vou aguardar agora o fechamento do gráfico de 4 horas e daqui a pouco eu volto com vocês. Fechou? Bom, é isso. Até daqui a pouco, rapaziada. Tamo junto. Muito bem, 2 horas depois estou de volta aqui. E agora com mais de 40% de lucro. Foca aqui, pelo amor de Deus. E cara, 41% de lucro 2 horas depois. Ai. Bom, vamos lá. Fechou 4 horas, fechou bonito, fechou exatamente como a gente queria que fechasse. Parece que vamos cestar com estilo, hein, galera? Vamos lá. Deixa eu colocar aqui pra vocês, só pra vocês, exclusivo pra vocês. Vamos lá, olha o 4 horas como fechou legal, respeitou a nossa análise, não confirmou o pivô, mas vai confirmar. Fechou? Não, perdão, fechou sim, fechou acima do Fibo. Então, tecnicamente, a gente tem um pivô de alta. Fechou acima do Fibo, tá? Então, 98,76, tá? Tô com 41% de lucro. Na verdade, 43, né? 43. É isso, tá? Então, 1,72% do PL
do PL e 43% de lucro ali sobre o capital que eu investi. Fechou? Bom, então, cara, eu acho, bom, bem complicado, tá? Bem complicado. Eu acho que eu vou deixar esse stop do jeito que tá e não vou colocar alvo e não vou zerar por agora, pelo momento, porque eu tava olhando a dominância do dólar e ela tá bem alinhadinha, Olha 4 horas dela, como tá bem legalzinho, tá? O que me preocupa é esse fundo eminente, tá? Esse fundo eminente, que seria o mesmo fundo, o mesmo topo, correlacionando aqui, se fosse o Bitcoin, porém no gráfico inverso, aqui seria a região dos 100 mil dólares. Mesma coisa, tá? Então, imagina que aqui é essa região dos 100k, tá? Então, enquanto não romper essa região, é um pouco mais complicado pra dominância. Eita, aqui não mostra, né? Tem que ser pro diário. Bom, e caso rompa essa região dos 4, que fez preço, esse alvo da dominância, os 100 mil dólares, não era só apenas os 100 mil dólares, mas também tinha esse alvo da dominância. Então, pra quem acha que o Bitcoin ia subir reto, eu alertei que tinha esse alvo da dominância que poderia fazer preço. Vamos ver se a gente rompe com carinho, com cautela, com o pé no chão, pra ver se busca aqui esse outro fundinho aqui nos 379, tá? 379 da dominância do dólar. Fechou? Bom, então, é isso, né? Não tenho muito o que eu falar pra vocês. Não sei se eu mato metade da operação, eu fico com parcial. Deixa eu ver como. Putz, pior que pelo que ela tá dando agora, eu acho que já cobre meu risco, galera. Então eu acho que eu vou fazer isso. Tá? Acho que eu vou matar essa operação agora. Matar pelo menos. Porque, ó, se eu fechar metade. Ó, deixa eu explicar certinho pra vocês. Se eu fechar metade dessa operação, tá? Se eu fechar. Tipo, se eu fechar 50% desse lote, tá? Se eu vender 0.01 BTC, o que vai acontecer? Esse valor que eu ganharia vendendo BTC já paga o meu stop. Aí o que acontece? Se eu tomar stop, eu saio no 0 a 0. Entendeu? Aí eu não tomo risco. Mas se eu tomar stop agora, eu tomo prejuízo. Então essa é a importância de fazer essa realização parcial. Então eu acho que eu vou fazer esse tipo de realização parcial agora e fico sem risco. Se romper os 98, 100 mil dólares numa caralhada só, eu vou, bacana, tô ganhando dinheiro. E se bater no meu stop, não fede, não cheira. Eu acho que eu vou fazer isso. Tá? Então, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu dou um zoom aqui. Fechou, então, fechar a posição. 50%. Então, tô fechando meio lote, ó. Tá aqui na metade, ó. Tô fechando meio lote, tá? 50%, 42%, tá? Fechei. Então fechei. Deixa eu mostrar aqui agora o trade view pra vocês. Que já deve ter atualizado aqui. Já atualizou, já. Opa. Pronto, o trade view, tô com 0.001 BTC agora. Bom, agora eu tô sem risco. Agora pode descaralhar tudo aí. Aqui tá tudo certo. Vai estar tudo na maravilha. Fechou? Bem legal, hein, cara. E o mais legal é que a minha curva de capital, na minha planilha de cripto, tá bem da hora. Tá bem legal mesmo. Bom, e é isso. Vamos acompanhando esse swing trade. Vamos ver como que ele se comporta até os 98, 99, tá? Bom, provavelmente eu não vou estar aqui no escritório, mas qualquer coisa eu gravo um vídeo pelo celular e dou continuidade nessa operação, porque querendo ou não, eu também acompanho pelo celular. Então de madrugada eu acordei pra olhar a posição, tava legal, mas não decidi gravar nada. Eu falei, de manhã eu venho pro escritório, gravo aqui rapidinho e já era. Fechou? Bom, é isso. Até daqui a pouco. Faltam 3 horas e 36 minutos pra fechar o candle, tá? O candle diário, só às 9 da noite, então 11 horas ainda pra fechar o candle diário. Bom, mas eu quero que esse candle do gráfico diário feche pelo menos acima desses 97, tá? Desses 97 mil, no mínimo, é o que eu espero pro gráfico diário. Fechou? Se fechar lá pelos 98, perto da região que a gente quer do volumetric price, melhor ainda. Mas se fechar acima dos 97, já é legal pra gente. Fechou? É isso. Até daqui a pouco. Tamo junto. Aê, pessoal. 9h45 da noite, mais um fechamento pro Bitcoin. Vamos ver como que tá a nossa operação. Então, fiz a realização parcial à tarde. Beleza? Vamos ver como que ela tá agora.
Então, bom, vocês estão vendo aí o gráfico diário, a gente vê, para quem não sabe, tá? Os candles de gráfico diário no mercado futuro de Bitcoin fecham às 9 horas da noite, tá? Então, 9 horas da noite, agora são 9h46 nesse exato momento. Então, tivemos aqui um fechamento, tá? Então, a gente vê que ele veio buscar essa região de preço do pico do volume price nos 98 mil, chegou a romper, foi um pouco mais para cima e voltou fazendo um recuo, beleza? Então, quando a gente desce pro gráfico de hora, a gente vê ele fazendo um pullback, fechou? Então, o que eu vou fazer? Do jeito que eu tô sem risco nessa operação, porém eu suspeito, tá, que o BTC não vai romper, né, ainda nesse final de semana. Então pode ser que a gente vê BTC sambando nessa região aqui durante o final de semana, para aí sim testar de novo aqui essa região, tá, dos 100 mil. E durante o final de semana a gente pode ver violino, captura de liquidez. Então eu posso considerar zerar essa posição, beleza? Cara, eu sinceramente tô bem na dúvida que eu devo fazer. Cara, no jeito que durante esse final de semana eu vou estar na praia, então eu não vou fazer um ajuste de stop. Eu vou manter o stop original aqui nesse fundo. Eu poderia abrir o gráfico de 60 minutos, 1 hora, ver esse fundo aqui e tirar o meu stop daqui para colocar aqui, mas eu vou manter o stop no lugar original, tirar ainda mais o risco, tá, da operação, mas ainda vou manter meu stop no lugar original. E é isso, beleza? Vamos ver como que vai ser, tá? Bom, a ótica aqui do gráfico de 4 horas, a gente vê que ele sentiu essa região de volume price que eu tinha comentado, porém ele vem fazendo uma troca de polaridade. Então, agora ele vem fazendo um pullback nessa resistência aqui que foi rompida. Então, deixa ele trabalhar, deixa ele buscar essas zonas de liquidez. Então, deixa ele limpar a liquidez, deixa ele pegar bastante ordem, deixa ele pegar força, impulso para realizar o seu movimento. Então, bom, vamos deixar o Bitcoin fazer esse movimento aí mais tranquilo, vamos acompanhando, tá? Aqui vai ficar feio caso ele venha para baixo. Aí eu penso em zerar a operação, eu vou estar fora do escritório, mas eu penso em zerar a operação por lá. Bom, então é isso, tá? A operação agora ela deu uma recuada, tá? Voltou para essa zona de suporte, porém eu acho que até amanhã de manhã, 1 hora da tarde mais ou menos, eu espero que já tenha voltado dessa região acima dos 97, acima dessa zona de Fibo, para confirmar essa troca de polaridade e dar força para essa zona de suporte. Bom, é isso, galera, então até a próxima atualização. Valeu! Fala, galera, beleza? Bom, vamos lá então, quero atualizar vocês aí sobre a última atualização da operação. Liquidei totalmente a operação agora na segunda-feira, então beleza. Então, eu tinha comentado para vocês aqui que, bom, primeiramente, para quem não lembra, então a gente entrou nesse pullback aqui, fechou? Então, buscando essa movimentação de volta em V. O primeiro alvo era essa região dos 98 e o segundo alvo era esse topo na região dos 99, ou buscar os 100 mil dólares, beleza? Então, essa era a premissa da nossa operação. E o stop estava localizado no fundo, nesse fundo aqui. Então, quando a gente viu engatar e pegar o primeiro alvo e o mercado segurar com uma certa resistência, tinha comentado que o BTC poderia ficar andando de lado, tá? E foi o que aconteceu, tá? Ele poderia ficar nessa região aqui, fazer um movimento, capturar mais liquidez, quem sabe até capturar esse fundo aqui, porque aqui tem bastante liquidez, beleza? Principalmente aqui, ó, nessa região de topo, nessa região desse fundo, vai ter bastante liquidez. Talvez ele venha buscar essa região, para aí sim vir buscar essa outra região de liquidez nos 90 mil dólares, beleza? Então, ou ele vai ficar trabalhando em cima dessa região de liquidez, tá? Entre 98, entre esse vale aqui nos 94.900, ou ele vai vir para cá entre os 92.800 e 90 mil dólares, tá? 89, 90 mil, beleza? Então, ele vai ficar sambando aqui, ou vai vir buscar liquidez aqui embaixo para capturar mais ordens, capturar mais movimento de mercado para poder se movimentar, beleza? Então essa é a premissa principal do Bitcoin e por isso, tá, que eu aceitei o stop aqui, tá? Quando eu vi fazer esse fundinho aqui, eu até pensei em voltar para cima no stop, tá? Mas eu falei, não, vou deixar como tá, porque vai que não pega, né? Vai que não pega, vai que dá uma esticadinha até os 99, volta, tudo. Então eu falei, vai que não pega, tá? Mas acabou pegando aqui embaixo e agora vamos deixar espaço, dar espaço para movimentar tudo e vamos ver como que ele se comporta, beleza? Pelo gráfico diário, tudo normal, vida que segue.
ainda a gente tá vendo essa acumulação pelo gráfico diário. Então é isso, a melhor coisa no momento é esperar, é aguardar para ver como que ele vai se comportar, beleza? Então a gente vê que pelo gráfico diário não é algo tão surreal ele vir buscar essa zona de liquidez, tá? Pelo gráfico diário seria normal, seria até saudável ele fazer uma correção um pouco para baixo das médias, para aliviar um pouco da tensão dessa escada que ele deu pelo semanal, beleza? O que seria legal ele fazer essa correção antes de domingo, porque aí não afetaria o fechamento dessa semana aqui que a gente tá tendo, tá? No máximo, a gente teria um pavio, tá? Formando uma mínima menor que essa mínima da semana passada. Aí também seria interessante, tá? Mas temos um pavio, um teste nessa região de liquidez para voltar lá para cima, beleza? Então são zonas de preço importantes que a gente deve ficar de olho para a gente aproveitar com melhor essas regiões, tá? Então vou aguardar então ele ver se realmente vem buscar essa zona de liquidez aqui. Se ele vir buscar aqui, a gente consegue sim um alinhamento aqui pelo 4 horas, pelo gráfico de hora, ou quem sabe até, dependendo de como for essa acumulação, um alinhamento até pelo gráfico diário, tá? Mas até aí a gente já vai ter que ver essas médias intermediárias se aproximarem mais do preço, beleza? Bom, então essa foi a ideia do vídeo, era mais acompanhar essa minha operação, mostrar para vocês de como que é o racional inteiro para abrir essa operação do swing trade, desde a análise inicial, aguardar a operação, aguardar o ativo, dar o sinal correto, fazer a tricky entry da maneira correta. Então essa que foi a ideia do vídeo, mostrar como que eu faço esses swing trades e mostrar como que eu analiso e aproveito as oportunidades de mercado, beleza? Então, bom, fechamos essa operação aí com quase 50% de lucro em um pouco menos de 2 dias. Bom, é isso. Bom, se você gostou do vídeo, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal para dar aquela força pra gente. É isso, tamo junto e é só começo.